As pessoas têm muito essa distância do teatro. E o teatro, cara, ele é fundamental hoje na vida de muita gente sem as pessoas saberem. Eu tive uma treta com uma prima minha, que eu odeio ela ainda hoje, até hoje. Ela... Bom saber. Eu Pode citar odeio. nomes? Não. Não, mas eu odeio ela, cara. Brincando. Mas ela sabe que eu odeio ela. Inclusive, ela deve estar assistindo e deve ser o dislike que a gente ganhou aqui. Foda-se. Foda-se. Ela postou uma vez no Facebook assim, já precisei de médico, advogado, engenheiro, mas eu nunca precisei de um artista. Vixe. Mano. Me subiu o espírito do Ela Satanás. tá totalmente errada. Mano, eu falei, cara, você é muito burra. Você é muito burra. Eu não vou nem te falar dos cientistas que eram artistas, porque você não vai saber. Então eu vou te falar de uma linguagem que você entenda, porque você é um asno, então eu vou explicar bem para um asno. Você acha que quem faz a sua novela é o açougueiro, o animal? Não, é um artista. É uma atora, é uma atriz. Ela precisa estudar para isso, para viver o que ela faz. Aí ela, você tá chateado, seu pseudo-artista. Meu Deus, Que isso? cara. Aí, mas eu sou um cara muito, assim, não sou, claro, eu não falei isso, eu sou um cara muito educado, muito tranquilo. Eu falei, vai tomar no seu cu, arrombado. E pronto. E só. Às vezes não vai tomar no cu, resolve. E pronto, porque... Mas você entende que isso é crítico? Como que a pessoa fala que a arte não tem importância? Meu, a gente só sabe da nossa... Vocês são, sabe, estudam medicina, é médicos, vocês sabem que a anatomia só veio porque teve artistas que começaram a descrever certeza, isso. Era. A gente, se hoje tem todo o desenvolvimento científico que a gente tem, é porque teve artistas que fizeram isso. E a ciência e a arte é tão interligada que a gente, às vezes, até elas se misturam e a gente não sabe. Com certeza. A ciência se surgiu... mistura. Não, a ciência é uma arte. É uma arte, Querendo ou não, entendeu? é uma arte. Então, as pessoas têm muito esse distanciamento do teatro. E muita gente acha que o teatro é uma coisa... Só que, por exemplo, hoje eu trabalho há 10 anos com teatro empresarial. Eu vou pra empresa para fazer isso. Como que é? Antes a gente fazia uma palestra de 3 horas. As pessoas contratavam aquele palestrante de terno, 3 horas. Só que uma empresa parada 3 horas é um prejuízo Enorme. Gigantesco. Pensa, por exemplo, uma empresa tipo de refrigerante aí. Né? Pensa, por exemplo, a Pizza Dick. Parada. 3 horas. E o que acontece? O teatro, a gente vai de uma forma muito mais lúdica, com uma linguagem muito mais acessível por exemplo, o cara que é produção, chão de fábrica, a gente passa para ele a informação em meia hora. O cara não perde 3 horas, ele se distrai muito mais, ele fixa muito mais, entendeu? Porque, assim, os temas são vários, né? É 5S, gerenciamento de risco, tabagismo. E aí o cara, quando chega uma pessoa de terno palestrando 3 horas, porque você sabe que a gente só fica concentrado 45 minutos, o máximo. Depois, na verdade, a gente perde, né? Um a pouco média disso. de atenção que o ser humano tem pra ficar minha atenção mesmo, perfeita, 5 a 10 minutos. Sim. Depois assim, mas Depois ele vai variando. Depois de 45 minutos, ele já tá no mundo da lua. E quando você faz uma peça teatral pra treinar em 30 minutos, cara, você passa toda a informação. Concordo. Então, o teatro é fundamental e ele tá, assim, em muitos lugares da nossa vida. Eu tive uma aluna que ela a terceira vez que ela tava reprovando o TCC dela, porque ela chegava e ela travava. Entendeu? E aí você fala, aí tem gente que fala assim, mas por que obriga a menina a apresentar? Mano, porque se ela for bióloga e ela for ter que apresentar uma defesa pro Ministério do Meio Ambiente de que por que a Amazônia está sendo queimada e precisa resgatar isso, como é que ela vai apresentar? Ela vai chegar lá e vai travar? E vai embora chorando? Não pode. Entendeu? Comunicação é muito importante. É atualmente, essencial. Porque o único meio de você conectar o seu meio interno, a sua pessoa, as suas idiosincrasias, com o meio externo, que são as pessoas e o ambiente, é a comunicação. É comunicação. É isso aqui, ó, sair e os gestos corporais. Não. Isso. Aí é um detalhe que você apontou muito importante. A gente fala, né, não só verbalmente, mas a gente expressa com o corpo, com o olhar, entendeu? O teatro ajuda você a verbalizar, a confirmar isso com gestos também. Porque às vezes você fala, por exemplo, quando eu falo, olha, não gosto de uma coisa, você gestualmente, você afirma, você fixa isso na cabeça de quem tá te escutando, porque são 2 vezes, verbalmente e fisicamente também. Né? Então é importante, sabe? É muito importante. Falando em gestos, Vitor Metaforando, salve. E é isso, gente. A minha carreira tá aí nessa loucura dessa coisa espalhada pelo mundo. Uma pergunta que eu queria saber
Até pra você falar pros nossos ouvintes aqui, que vão estar escutando a gente, principalmente no Spotify, né? Porque a gente é fortíssimo no Spotify, né, Natan? Com certeza. Como ser um bom cantor? Mas tô falando agora vocalmente. O que você indica? Porque a Anitta, ela falava o seguinte, meu pai colocava a gente pra correr e cantar e não sei o que, comer ovo cru. A Anitta tem uma história bruta que ela contou, sabe? Então, a gente tá passando por um processo agora que vai mudar tudo isso. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos agora, até queria pedir para quem está escutando, pedir orações, né? Porque a gente tem uma artista que tá com Covid, que é a Karina, né? Outra que é uma cantora fantástica aqui de Goiânia. Então, peçam as orações, ela tá entubada, é uma pessoa muito, muito perfeita, assim. Marcante na história de Goiânia. O que acontece? Eu tive Covid em dezembro. Entendeu? Depois do Covid, eu senti, assim, literalmente a diferença no meu respirar. Eu tive que reaprender tudo isso. Para você ser um bom cantor, e isso eu aprendi, assim, a duros tapas. Ainda não sou perfeito, eu tenho que melhorar muita coisa, eu preciso mudar muita coisa. Você precisa ter um conjunto. Você precisa estar bem de saúde, estar bem, sabe, das cordas vocais, das pregas. Por quê? Porque você não canta só, tem muita gente que canta só com a garganta, você canta com tudo, com o corpo, com a alma, você precisa estar bem espiritualmente, entendeu? É uma junção de coisas. Quando você me pergunta o que um bom cantor precisa, ele precisa mudar a cabeça dele, mudar a forma de viver dele, ele precisa mudar o jeito de agir. Por exemplo, a Adele, conhece? Sim. Ela é fumante. Ela teve um problema de garganta gravíssimo, vocês sabem, né? Ela teve que fazer até uma cirurgia. E você adivinha por quê? Não é porque ela fumava. É porque ela falava... Claro que o cigarro destrói. Mas ela conversava muito num tom muito alto. Que é um probleminha que eu tenho também. Que eu não falo baixo de jeito nenhum. Aqui você tá falando tranquilo. Nossa, rapaz. Tem dia que o povo da equipe tá assim... Oi, por que você tá gritando? Foi mal. Tá nervoso hoje? Tá nervoso. E eu sou assim. Eu falo muito... Né? Então... a gente precisa cuidar do corpo de todas as formas. E cuidar da mente também. Porque, por exemplo, a gente canta, né? O som ele se propaga nas ondas e você escuta, né? A gente tem esses receptores. Então, a gente vibra sempre. O corpo vibra. Quando você canta e você tá, por exemplo, comeu mal ou tá cansado, isso vai interferir também na forma com que esse som vai vibrar. Então, pra você ser um bom cantor, você precisa primeiro treino, técnica, água, não tem jeito. Faz água. Mas existe uma série de coisas que até o pessoal que está assistindo aí, que está começando agora, pode pesquisar no YouTube. Você pode fazer a inalação, sabe? Com aqueles vaporizadores, que isso é bom. Evitar alimentos muito cítricos, né? Muito gordurosos. Por exemplo, as coisas que evitam que dá pigarro, como leite, né? Por exemplo, eu quando vou ter um show à noite, eu não tomo leite. Porque você sente esse travar. Uhum. E exercício, cara. Porque é um músculo, é musculatura. É todo dia você fazer um pouquinho. E você tem que ser um bom cantor e tem que ser também intelectualmente preparado para isso. Por quê? Eu, por exemplo, tenho um problema de memória com nomes. Mas eu decoro muito bem textos. Igual a da Sogra que Pediu a Deus tinha 45 páginas. Só tinha 3 atores. Então era bifão. Panqueira, velho. Você tem que E tinha só 3 atores. Se alguém falhasse, mano, você tinha que... Entendeu? Então, você precisa estar mentalmente muito bem. Buscar uma série de exercícios mentais. Uma coisa que eu sempre faço. Eu passo todo dia aqui por esse caminho. Opa, amanhã eu vou passar por trás, por outro. Porque você não condiciona seu cérebro a isso. Você começa a... Por exemplo, eu passei por uma situação um tempo atrás. Me chamaram para participar de um programa piloto. E eu fui tão despreparado, porque eu estava acostumado porque minhas músicas são mais eletrônicas e tal, e cantar no playback. Chegou lá, não tinha. Não tinha playback, era Não banda. tinha a base, era um cara no violão. E eu não tinha ensaiado com ele, eu me senti despreparado, eu achei horrível, entendeu? Então, assim, você precisa se preparar para ser um bom cantor de todas as formas. Eu tenho um grave defeito. Eu não sei tocar violão. Não sei tocar violão. Mas você já tentou aprender? Então, aí há um tempo atrás eu comecei entrei na aula. Por quê? Porque eu vi que eu precisava disso. Por mais que a minha composição é muito igual a do Michael Jackson. Você sabe como é que ele compunha? Não. Ele fazia assim. Tum, tum,
tum, tum, tum. Gravava no walk-talk. Tum, 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 tum. Aí ele fazia o baixo. Tum, 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 sabe? Ele ia fazendo todos os instrumentos com a voz. Com a voz. Ele gravava e depois ele colocava a letra em cima. Porque ele não Chocado. tocava, ele não era instrumentista. Chocado. Entendeu? E ele gravava a voz em cima. E eu fazia muito isso, só que isso pra mim não tá funcionando. Eu preciso aprender. Então eu comecei a aprender violão pra melhorar nas minhas composições. Então, se você me perguntar o que precisa de um bom cantor, ele precisa ter um equilíbrio entre a saúde, treinamento e capacitação. Isso vai se tornar um excelente profissional.